A gente vai voltar para Brasília com a Luciana Verdolim, porque o governo pretende liberar em março o uso do chamado FGTS Futuro, uma nova forma de usar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para comprar a casa própria. Luciana Verdolim, direto de Brasília, já com a gente para nos atualizar a respeito disso. A ideia é garantir aí algo em torno de 97 bilhões de reais para a população, para aquela população mais carente do Minha Casa Minha Vida, que tem renda mensal de até R$ 2.640. Qual que é o objetivo? É tentar facilitar a compra da casa própria, utilizar o chamado FGTS Futuro. O que seria isso? Seria uma espécie de caução. O trabalhador, ele se comprometeria a depositar, a garantir, a autorizar que o FGTS, que seria recolhido pelo empregador, fosse repassado diretamente para diminuir, para quitar as prestações do Minha Casa Minha Vida, o que garantiria prestações menores e, para quem está fora do Minha Casa Minha Vida, uma garantia maior de crédito, porque, segundo o levantamento do Estado, 1/3 de todos os pedidos de financiamento habitacional no país são negados exatamente por falta da garantia, por falta dessa caução. E esse FGTS Futuro entraria exatamente como essa forma de minimizar as dificuldades do trabalhador. Inicialmente seria para o Minha Casa Minha Vida. A ideia do governo é que, se tudo der certo, poder também garantir esse benefício para a população de um modo geral, para que o trabalhador, por exemplo, possa comprar um imóvel que tem um valor maior do que a renda dele permite. Agora, o governo lembra que, no caso, por exemplo, dessas prestações, dessa utilização do FGTS Futuro, pode ser um problema em caso de demissão, porque aí o trabalhador ficaria sem o dinheiro para pagar a prestação, diminuiria o valor, inclusive, do depósito do fundo de garantia e ele teria que arcar com as prestações. Tudo isso está sendo estudado, precisa ainda de regulamentação do Conselho Curador do Fundo de Garantia. A ideia inicial é 97 bilhões para o Minha Casa Minha Vida, 8 bilhões e meio de reais para os trabalhadores de um modo geral. Ideia da administração federal, uma ideia que não é nova, surgiu na administração passada do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi aprovada pelo Congresso Nacional essa possibilidade, agora precisa só do sinal verde do Conselho Curador, expectativa que os testes comecem no mês de março para o Minha Casa Minha Vida. Tá aí, Luciana Verdolim, direto de Brasília, trazendo essa informação aí, liberação do FGTS Futuro para a turma comprar casa própria. Obrigado, Lu. Seja sempre muito bem-vindo ao Morning Show. Por aqui a gente tem assunto para falar sobre isso, né? Primeiro, a paixão do brasileiro, a necessidade de ter a casa própria, a própria existência ou não do Fundo de Garantia, como ele é utilizado. Vamos começar pela casa própria. Ô, Palumbo, é um desejo de muitas famílias sair do aluguel, né? Principalmente das famílias mais pobres, que às vezes trabalham só para fazer a compra do mês, dentro das necessidades básicas, e para pagar o aluguel no final do mês. Trabalham, né, vários meses por ano só para pagar impostos. Então, toda medida que for para ajudar essa classe que ganha menos, que ganha 1, 2 salários mínimos, é muito bem-vinda, porque realmente é um dos sonhos de qualquer trabalhador ter a sua casa própria e o seu veículo próprio. É o sonho do brasileiro. Saírem do aluguel. Agora, dá a impressão, mano, que a gente está tendo um benefício para o trabalhador dele ter acesso a um dinheiro para sair do aluguel e comprar casa própria. Mas o fundo de garantia já não é do próprio trabalhador? Exatamente. Isso é uma distorção do Brasil, que vem lá de Getúlio Vargas, e é uma ideia de infantilização do trabalhador. A ideia de que o brasileiro não é adulto e não pode ser dono da sua própria vida e do seu próprio dinheiro. E aí o governo tem que ficar fazendo uma poupança forçada. Então, o dinheiro é do trabalhador, mas só pode ser usado como o governo achar que ele pode usar, quando o governo achar que ele pode usar. Isso, para mim, é uma excrescência. Isso dito, quanto mais possibilidade você tiver do trabalhador poder exercer aquele direito que é básico dele, que é usar como bem entender o FGTS, melhor do que mais restrições. Ou seja, na minha visão, o ideal era a gente
no mínimo, rediscutir a forma como o FGTS é gerido. Possivelmente, inclusive, acabando com o FGTS, incorporando no salário do trabalhador para que ele, dono de sua própria vida, escolha. Dado que não é isso que está em discussão, é melhor que o trabalhador tenha o direito de escolher mais opções de como usar o FGTS do que ter menos opções. Então, dado essa realidade, é um passo melhor do que a não existência dessa possibilidade que ele possa usar o FGTS futuro para a compra do seu imóvel. Ô, Ana, agora o Mano falou que o governo faz uma poupança para o trabalhador com dinheiro do próprio trabalhador. Só que tem um detalhe. Não rende como rende a poupança. E olha que a poupança já não rende, né? E aí o trabalhador acaba até perdendo dinheiro com esse fundo de garantia. É difícil falar isso, mas o trabalhador só perde, né? O trabalhador sempre acaba perdendo. O que me chama a atenção, e eu concordo com o Mano, que quanto mais possibilidades de usar esse FGTS, dado que o governo tira esse dinheiro do salário do trabalhador de forma obrigatória, não tem o que fazer com ele, é bem-vinda. Mas, nesse caso, eu fico um pouco preocupada com a execução e com a regulamentação dessa possibilidade de utilização. Por quê? Porque eles estão partindo da premissa de que o empregador vai continuar depositando esse FGTS mensalmente. Mas e se ele for desligado? E se ele sair da empresa por algum motivo que seja? Isso não vai trazer um endividamento ainda maior para esse trabalhador? Será que a utilização desse programa vai vir aliada à educação, à explicação de como isso vai funcionar, de quais são os riscos para esse trabalhador de utilizar essa forma de crédito? Eu só gostaria de ver isso junto com o programa, porque só assim vai ser uma escolha consciente por parte daquele trabalhador. Uma coisa para adicionar nessa discussão é que risco no mercado de crédito significa juros. Então, quando existe o risco, a operação bancária, né, seja lá quem estiver executando o financiamento, leva o risco em consideração no seu cálculo atuarial. Então, isso acaba entrando já na conta do financiamento do imóvel em forma de juros, infelizmente. Ô, Júlia Lucy, e é um negócio antigo, né? A gente está falando aqui do FGTS, essas críticas que já foram feitas, mas entra governo, sai do governo de esquerda, governo de direita e permanece lá o FGTS. Por que ninguém mexeu nisso até hoje? Porque é sempre muito polêmico, Nelson. A sua pergunta é muito boa, porque me faz lembrar a proposta que o Partido Novo apresentou no mandato passado, de possibilitar a fragmentação do FGTS, né, para a pessoa poder retirar mais vezes em outras oportunidades. E como saiu na imprensa foi como se o Novo quisesse acabar com o FGTS. E como existe pouco entendimento de que o FGTS é um dinheiro do trabalhador, tem muita gente que pensa que o FGTS é uma benevolência da empresa, tem gente que pensa que é uma benevolência do próprio governo. As pessoas não têm esse entendimento de que ela pagou e é um dinheiro dela. Não tem. Muitas pessoas não têm, infelizmente. Então, toda vez que se apresenta uma discussão em relação ao FGTS, ao próprio 13º também, sai sempre muito deturpado. E aí, trazendo um pouco da conta matemática, né, do que o Mano falou, que o rendimento do FGTS é menor do que a poupança, hoje, por exemplo, se um trabalhador tiver R$10 mil no FGTS, ele vai ter como rendimento ao ano menos de R$500. Se ele tivesse esse mesmo valor na poupança, ele teria quase R$900. E aí você pode perguntar, mas por que o governo investe tão mal? O motivo é muito óbvio. O governo tem essa bolsa de dinheiro que ele já sabe que ele vai ter acesso todo mês. E ele próprio faz um investimento, ele ganha em cima do investimento. E ele repassa parte desse ganho ao trabalhador. Então, na prática, o trabalhador, o mais pobre, ele está ainda mais financiando o governo por manter o seu dinheiro preso no FGTS. Então, é muito cruel, porque é o Estado que concentra a renda no Brasil. Palumbo, para fechar. Pediu, Mano? Só rapidinho, que tem uma outra proposta, que é para que o FGTS continue existindo, mas com o trabalhador tendo autonomia sobre qual tipo de investimento que ele quer fazer no mercado financeiro como um todo, que seria uma forma de você transicionar desse modelo do FGTS obrigatório sob gestão do Estado
para você ter uma poupança, induzir uma poupança para o trabalhador, mas tendo o trabalhador a autonomia sobre qual tipo de investimento que ele faria. Seria uma forma de ampliar a inserção dos brasileiros no mercado financeiro, fazendo com isso um pouco de avanço na educação financeira. Não, e o que o Mano falou é a mais pura verdade, né? Rende muito pouco, rende menos do que poupança, então é complicado, né? O trabalhador nesse país aqui só se ferra o tempo todo. É o sonho do trabalhador ter a casa própria, depois o carro próprio, e ele sempre se ferra na mão do governo.